de nossa quarta pregação? A quarta ou terceira? Quarta ou terceira, vocês vão saber aí. Quarta ou terceira pregação dessa série sobre Ruth. O tema da pregação de hoje é amizade, ou lealdade, alguma coisa nesse sentido aí. Vamos ler Ruth, capítulo 1, verso 16? Mas Ruth respondeu: não insista comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Essa frase, e na versão revista atualizada, que é mais conhecida, né? Onde queres que vá, irei eu, e por aí vai, né? Na versão revista atualizada é mais conhecida, e mais bonita também, eu acho. É uma passagem que é muito citada em casamento, Mas aqui ela foi dita em outro contexto, ela foi dita no contexto de uma amizade, de Ruth com a sua sogra, que não tinha definitivamente nada para oferecer para Ruth. Velha, fraca e sem possibilidade de dar um marido, de dar um filho, para que Ruth pudesse se casar. Então, essa história aqui é maravilhosa, é de uma amizade profunda e, obviamente, tem tudo a ver com casamento, por isso que é citado em casamento, porque fala de lealdade, de cumplicidade, de carinho e por aí vai. Eu quero, então, falar da história de Ruth nessa perspectiva do amor, como é, na minha opinião, um dos temas aqui principais do livro de Ruth. E eu quero começar dizendo assim, primeiro, que o maior milagre é o amor. Já falei isso para vocês em outras pregações da série de Ruth, que aqui nós não vemos mar vermelho se abrindo. Aqui nós não vemos maná caindo do céu. Contudo, essa história está repleta de milagre. O milagre, aquele que acontece no oculto, aquele milagre que muitas pessoas não notam, mas o milagre do amor, que para este mundo não significa nada. Mas o que a Bíblia declara é que o amor ele é incorruptível. As muitas águas não podem afogar o amor. O amor vai permanecer para sempre. E é isso que a gente vê aqui, quando Noemi ouve de Ruth, que Ruth vai estar com ela, não importa a circunstância. E vocês lembram do contexto, né? O contexto é o seguinte: Noemi vai para Moabe junto com a sua família. Lá os homens morrem, o marido dela e os 2 filhos. Os 2 filhos haviam se casado com Ruth e Orfa, né? E aí diz o texto bíblico que os 2, quando eles morrem, a desgraça toma conta daquela casa. Mas aí diz o texto que Noemi fica sabendo que no seu país, Deus havia se lembrado de seu país e havia restabelecido a economia, havia pão novamente. Por isso eles regressaram. E nessa hora, Noemi diz: não, vocês não podem ir comigo. E Noemi insistia para que suas 2 noras não as acompanhassem. E as 2 noras queriam insistentemente ir. Mas Noemi diz: não, fiquem aqui. E aí Ruth falou: não, eu vou. Isso aqui é a definição do que é amor. Gente, o que explica um número elevado de divórcios, assassinatos, a demência de chamar assassinato de um bebê do seu próprio filho de direito? O que explica isso? Jesus disse que um dos sinais do fim dos tempos é que o amor iria se esfriar de quase todos. Por exemplo, ontem uma irmã aqui da igreja estava me contando que agora o governo, né, não satisfeito em doutrinar o seu filho por 4 horas, ele quer doutrinar o seu filho o dia inteiro. Aí a molecadinha vai às 7 e volta às 2. E as mães, ao receberem as crianças às 2 da tarde, elas falavam entre si: puxa, passa tão rápido, né? As crianças ficam o dia inteiro lá na escola e para a mãe, nossa, passa tão rápido. Porque elas não gostam de ficar com as crianças. As crianças são um peso para elas. É isso que elas consideram. É impressionante. Em Israel, de tempos em tempos, a civilização de Israel, ela era destruída. Mas antes da derrocada econômica, havia uma queda da cultura, ou seja, da somatória de valores, de crenças daquele povo. Antes que aquele povo caísse economicamente, eles caíam moralmente. Tinha tudo a ver com um abandono em relação a Deus.
E esse abandono em relação a Deus resultava em falta de amor ao próximo, em individualismo. Hoje nós vivemos uma época de muito individualismo. As pessoas, elas acham, não preciso de culto porque eu posso sozinho em casa, elas se divorciam facilmente, elas realmente não conseguem estabelecer relacionamentos duradouros. E isso tem tudo a ver com a fé em Deus. Começa com a fé. É a primeira tábua dos 10 mandamentos é quebrada, do amor a Deus, e consequentemente a segunda também vai ser, que é do amor ao próximo. Ayn Rand, ela foi uma mulher, o seu livro A Revolta de Atlas é o segundo livro mais lido nos Estados Unidos, perdendo apenas para a Bíblia. Seu país, sua família sofreu com o coletivismo do socialismo. Ela então, em resposta a esse demônio, criou um outro demônio, o culto ao individualismo. Ela disse o seguinte: o mais elevado propósito moral é a realização da sua própria felicidade. Não se deve forçar outras pessoas a aceitar os seus direitos. Cada um deve viver como um fim em si mesmo e seguir o seu próprio interesse racional. Cada um deve viver pensando apenas em si. Ora, ela não nota que se a mãe dela vivesse assim, ela não existiria. Se a mãe dela pensasse apenas nela, ela não existiria. A existência dela seria impossível. Por quê? Você só surge porque a sua mãe, ela não pensou nela mesma. Não tem como você existir, um ser humano existir, se o pai e a mãe só pensam em si mesmos. Porque note, minha esposa, nosso último bebezinho aí está com 3 meses. Essa semana minha esposa com dor, não pode tomar remédio. A maioria dos remédios. Porque é ruim para a amamentação. E aí tem que aguentar. E engorda. E tem dor. E rasga a mulher. Pense em tudo isso. Ora, ela está dizendo aqui, cada um deveria ver a si mesmo como um fim em si mesmo. Buscar a sua própria alegria sem se preocupar com os outros. Se cada um de nossos pais pensassem assim, nenhum de nós estaríamos aqui. E esse é o código moral de muitas pessoas. No livro dela, A Revolta de Atlas, num trecho do livro, ela diz assim, que um dos personagens, eu não entendia como que o prazer poderia ser pecado. Ela diz isso, como que se eu quero, o outro quer, por que poderia ser pecado? Ora, se Deus não existe, Ayn Rand está correta. Sabe o que você tinha que fazer? Largar sua mulher ali na esquina, seus filhos ali na esquina. E meu amigo, ir para a primeira boate, zona que você puder imaginar. Se Deus não existe, essa é a existência mais racional. Se Deus não existe. Porque família, porque filho, sem a perspectiva divina, é morte total. É sacrifício total. Sacrifício total. Claro, se Deus existe, aí, na morte a gente encontra a vida. Jesus disse, aquele que perder a vida vai encontrar. E aí, isso que é família. Isso que é filho. Você morre para que ele viva. E em meio a essa morte você encontra alegria. O amor da família, o amor das crianças. E algo que dinheiro nenhum nesse mundo pode comprar. O amor. E aí você se encontra. Se encontra e você tem a alegria e a felicidade. Como, por exemplo, agora mesmo a gente estava vindo para cá, né? E aí a minha última filha, a 04, no carrinho, né? Aí eu olho para ela, sabe, toda arreganhada. Aquele negócio. E aqueles 5 segundinhos ali para nós vale a pena, tudo vale a pena. Mas é nessa perspectiva divina. É nessa perspectiva divina. E isso é amor. O amor é entremeado ao sangue e às lágrimas. O amor tudo sofre. Não há amor sem sofrimento. Não há amor sem sacrifício. E não é por acaso que o ápice do amor é Jesus se sacrificando. Amor é isso. Amor é se sacrificar. Ninguém é realmente altruísta, dizia Ayn Rand. Ninguém é realmente altruísta. O que a gente está vendo aqui em Ruth é isso, altruísmo, pensar no outro. O oposto de egoísmo, pensar em si mesmo. Ela olha para Noemi e Noemi não tem nada para oferecer. Ela ama Noemi porque Noemi é Noemi, só isso.
Mais nada. Mais nada. Ela ama Noemi por Noemi ser Noemi. Mas Ayn Rand dizia, ninguém é realmente altruísta. Ninguém. A mãe que faz carinho, na realidade, faz carinho pensando receber carinho. Então ela não é genuinamente altruísta. Ela não pensa realmente no próximo. Será? Por exemplo, a mãe que morre queimada pelo filho. Lembra daquele caso no Rio de Janeiro? Uma Kombi, uma van pegou fogo, a mãe entrou para salvar a filha. Por que alguém faz isso? Ela não receberia nada depois, ela morreria. Quando você está viajando e alguém para te ajudar porque o seu pneu furou, esse alguém, ele tem a consciência plena de que ele não vai receber nada. Tanto é que logo em seguida você nunca mais verá esse alguém. Por que essa pessoa faz isso? Por quê? A somatória de influências culturais trouxe um dever, um senso de dever àquela pessoa? Ou nascemos com uma consciência colocada por Deus que nos diz, não é certo deixar o próximo penando. Não é correto. Podendo ajudar, não fazer nada. Essa pessoa não vai ganhar nada ao ajudá-lo. E elas fazem isso. As pessoas, mesmo ímpias, fazem isso constantemente. Constantemente. Por quê? Porque Deus nos dotou de consciência e colocou dentro de nós a noção de que nos sacrificarmos pelo outro é a definição máxima da nossa moralidade. Por quê? Porque Deus disse que é. Se Deus não disse nada, se Deus não existe, nem existe moralidade, nem existe certo e errado. Realmente, enjoou do seu marido, enjoou da sua esposa, seu marido começou a ter aquela barriguinha, sua esposa começou a ficar feia, abandone-a. Você não sente mais aquela loucura, troque. Vá em busca de uma nova paixão. É assim que você deveria viver se Deus não existe. Mas se Deus existe, nós encontramos prazer em meio aos nossos sacrifícios. Vida em meio à morte. Meu segundo princípio de hoje é a definição do que é amor. Os comunistas, eles mantinham o povo sob uma ditadura. O seu regime era totalmente totalitário, ditatorial. Entretanto, eles diziam que era uma democracia. Todos os regimes comunistas se autodenominavam democracia e falavam em liberdade. Diziam uma coisa e viviam outra. O amor também é uma dessas coisas aí que parece que acabam tendo o sentido oposto do que realmente ele significa. O amor é algo muito diferente daquela proposta hollywoodiana de paixão e de um vulcão que está prestes a entrar em erupção constantemente. Essa é a definição básica hoje do que é amor. Inclusive, é justamente com base nessa premissa que muitas pessoas se divorciam. Eu não sinto mais amor. Mas a Bíblia diz que o amor mesmo, nem as muitas águas podem afogar. Então essa coisa aí é outra coisa. É o que nós chamamos de paixão. Paixão é uma coisa, amor é outra. São coisas diferentes. Como diria C.S. Lewis, ninguém pode viver apaixonado para sempre. Isso é mentira. Todo dia de namorado eu sei, muitos de vocês mentem sistematicamente, dizendo, apaixonado pelo meu marido como há 20 anos atrás. Ou vocês não sabem o que é paixão, vocês nunca ficaram apaixonados, ou vocês estão mentindo. É isso. Porque paixão é aquele negócio assim, de que eu pegava na mão da minha esposa e dava até moleza. Tinha que começar a ventilar já. Hoje não acontece isso, gente. Pelo contrário. Quer dizer, às vezes a gente ventila hoje, de raiva. Você pega na mão, quer matar, às vezes. Não é? Então a paixão não é essa perspectiva bíblica de amor. Não é errado se apaixonar na hora certa, pela pessoa certa, é uma bênção, mas ela passa. Alguns estimam a duração da paixão em 2 anos. Mas o que é amor? A Bíblia define. Amor não busca o seu próprio interesse. Essa é uma definição de amor. Não busca o seu próprio interesse. A gente define o amor assim, aquela coisa, aquela musiquinha de fundo, aquela coisa gostosa, mexendo com a gente, aquela sensação maravilhosa. Agora pense nessa definição de amor. Uma mãe que está arrebentada, destruída, dor de cabeça, de garganta, e o neném que não quer saber disso não. O neném quer mamar na hora que ele quer acordar na hora que ele quer, entendeu? Vê se tem uma... Pode ser uma música de Titanic, né? Acho que as coisas afundando, né? Não tem, sabe?
essas banalidades, essas ideinhas de uma geração fraca. Fraca. Eu imagino assim, eu tenho 3 filhas, imagino os pretendentes chegando um dia diante das minhas filhas e dizendo assim, eu vou perguntar para ele, por que você quer casar com a minha filha? E eu acho que ele vai responder assim, porque eu a amo. E aí eu vou dizer, você não tem outro motivo melhor? É só isso que você tem? Porque isso que você chama de amor aí, que eu sei que você está com um hormônio saindo pelo nariz, eu sei disso, eu sei. Mas você não sabe nada do que é amor ainda, rapazinho. Nada. Amor é coisa de homem, não de garoto. Se você falar assim, olha, eu prometo honrá-la para sempre. Quando ela ficar velha e caída. Esse é o teste que eu vou fazer. Você quer ela assim, beleza, mas imagine-a lá na frente, tudo despencando. Você ainda quer? Porque esse é o destino de todos. Pense nisso, nessa perspectiva. Doente, pense nessa perspectiva. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Ruth suportou tudo ao lado de sua sogra. Tudo. É impressionante como que a nossa geração, palavras machucam, que só chora no banheiro, não suporta nada. Qualquer dificuldade mínima no casamento, na igreja, no trabalho e o pessoal. E ainda tem os psicólogos, para dizer que você está doente, aí é uma maravilha mesmo, meu amigo. Aí é tudo que você queria ouvir. Tudo para ficar lá com pena de si mesmo, enfiado na cama. É terrível. O amor suporta. Ruth amava Noemi por Noemi ser Noemi. Pense nisso. Pense nisso aqui, Noemi não tinha nada para oferecer. É engraçado que as pessoas citem essa passagem no dia do casamento hoje. Noemi ouvindo de Ruth. Onde você for, eu vou. O seu Deus é o meu Deus. No instante em que Ruth estava falida economicamente. Nesse instante ela declara isso. É engraçado que muitos casais cristãos citem essa passagem no casamento. Sabe por que é engraçado? Porque muitos deles só casaram no dia que falaram, hoje a gente tem dinheiro. É engraçado isso, porque Ruth está celebrando uma aliança com Noemi falidas, quebradas. Eu estou com você. É impressionante que hoje a existência é sempre medida a partir da perspectiva financeira. Não posso casar ainda porque não tenho todo o dinheiro do mundo ainda. Não posso ter filho porque sou pobre. Toda a existência é medida a partir da perspectiva financeira material. A vida humana não é rica em si mesma. Ela não vale a pena por ser ela, um ser humano. Essa é a perspectiva, inclusive, de cristãos materialistas. Ora, caso com você, mas vamos primeiro ajeitar tudo. Sabe por quê? Porque você é alguém que não vale a pena estar com você em qualquer circunstância. Numa casinha pequenininha, porque todo mundo começa. A maioria de nós começa assim. Gente do céu. Eu acho que o único que vai lembrar aqui é o Paulo, que vai lembrar da casa que eu morava. Paulo, cadê o Paulo? Você lembra, né, Paulo? Lembra, Paulo? Eu contei para vocês aqui esses dias, né? Meu Deus, lugar minúsculo. É assim que a maioria começa. Pagando aluguel, mas não. Toda a perspectiva hoje, para se celebrar a aliança, se cita esse texto e se vive o oposto do que estava sendo vivido ali. O oposto. Terceiro, o amor nos livra do coitadismo. Noemi olha para suas noras e fala, eu não quero que vocês me acompanhem. E insiste com elas. E não era joguinho, não, era real. Eu não quero que vocês vão comigo. Vocês venham comigo. Não quero que vocês venham comigo. Por quê? Porque Noemi notou que ela seria um peso na vida de suas noras. E ela as amava tanto, ao ponto de falar, fiquem longe de mim. É engraçado que a gente está sempre achando que o amor é sempre abraçar, segurar e não deixar partir, não é? Noemi diz, não venham comigo. Eu vou atrasar a vida de vocês. Eu vou ser um peso morto
para vocês. E aí, Ruth falou, não interessa. Eu te amo mesmo assim. Não interessa. E aqui, deixa eu abrir só um parênteses rapidamente. Acho que tem talvez mais a ver com os outros princípios, mas está tudo nessa ótica aqui do amor. Vocês que ainda não são velhos, e a maioria aqui não é, vocês vão ser. E quando vocês forem velhos, sabe o que sobrará? Noemi. Nada. Vocês não vão ter força, vocês não terão beleza, as pessoas vão desprezar vocês, a maioria delas. Esses dias eu estava passando um senhorzinho, né, com o cabelinho meio estranho. Aí eu brinquei com o do meu filho. Ó o tiozinho. Ó o termo pejorativo. Eu, pastor. Ó o tiozinho. É isso. Sabe o que vai sobrar quando você for velho? Só você. É por isso que muitos filhos não amam seus pais velhos. Porque eles não têm muito a oferecer. É simplesmente o que eles são. A humanidade deles nua e crua. Mais nada. E se seus pais ainda forem doentes na velhice, aí que não sobra nada mesmo. Nada. Nada mesmo. É melhor colocar no asilo, não é? Não é por acaso que hoje é hábito e normal isso. Noemi, voltando aqui para Noemi. Noemi, ela podia ter falado, olha, eu ajudei vocês. Eu servi vocês. Eu dei a vocês o meu melhor, os meus filhos. E agora que eu estou na pior, eu preciso de vocês. Agora que eu estou na pior, vocês vão me abandonar. Ela não fez isso. Ela não fez isso. Sabe por que tem uma multidão de gente frustrada hoje? Porque fazem o oposto do que Noemi fez. Elas estão sempre contabilizando tudo o que fizeram para os outros. É pastor, é uma choradeira, sabe? É, porque vocês não me honram. Eu já reparei isso. Eu sei que é assim mesmo. Profeta de casa não faz milagre. O povo tende a respeitar mais os de fora do que os de dentro. E eu ouço os pastores falar isso constantemente. E é mais ou menos assim mesmo. Mas, assim, acho nenhum problema que falem em particular, mas fica chorando, sabe, no púlpito, para as pessoas, que as pessoas não me honram, que as pessoas não se lembram de mim. Pais que fazem isso em relação aos seus filhos. Porque quando um pai, ele chega e fala para o seu filho assim, filho, me dê isso. E aí ele já joga na cara do filho, porque olha o que eu fiz por você. Você sabe, não é? Você não tem mais argumento. Você realmente não tem. Se o seu pai diz um negócio desse para você, acabou com você. Porque ele está certo. Quando um pai abre a boca e fala, eu quero isso, o que a gente faz? E aí ele fala, eu te dei a vida, moleque. Eu te dei a vida, eu lhe dei a vida. É por isso que bons pais não fazem isso. Porque sabem que colocarão os filhos contra a parede. Se sentirão extremamente culpados, porque são obrigados a fazer. Afinal de contas, realmente, eles só existem porque os seus pais lhe deram a vida. Não é o que Noemi faz. Noemi faz tudo e, no instante em que percebe que não pode fazer mais nada, ela diz, não se preocupem comigo, eu vou dar um jeito. Eu vou me virar. Faz isso. Faça o melhor pelos seus filhos. Faça o melhor pelos irmãos da sua igreja. Onde você estiver, não espere nada de ninguém. Nada. Você nunca vai ser frustrado assim. Se você fizer o bem sem olhar a quem, se você fizer com uma mão e a sua outra mão for cega, você nunca vai ficar frustrado. Você nunca vai ter a sensação de que alguém está devendo alguma coisa para você. Nunca, nunca, nunca. Quando eu encontro algum pastor assim, chateadinho, porque sua igreja não fez aquilo outro, o que eu digo para ele é sempre assim, meu filho, mas você não fez para Deus? Então não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Não fique choramingando. Não fique. Faça. Faça o seu melhor. Eu estava contando isso até de manhã, né? Só é feito de ilustração. Eu faço o meu melhor, eu venho e me preparo para fazer, por exemplo, as reuniões que eu faço com os pais. Uma boa parte dos pais não vem. Nunca reclamei. Nunca. E nem fico chateado. Eu só fico preocupado, aqueles que vieram, tento ajudar. E aqueles que não vieram, nem pergunto por que não veio, não veio. Se um dia lá na frente eles falam, pastor, me ajuda agora, estou ali. E acabou. É assim que nós temos que viver. Faça o bem, faça o seu melhor.
Não espere nada. Muitas vezes vão falar mal de você ainda. O seu filho vai fazer isso. Pode ter certeza, vão fazer. Muitos fazem isso. Faça como Noemi. Apenas esteja preocupada em retribuir, em ajudar, em servir. Não espere nada, porque aí, se alguém fizer alguma coisa, vai ser sempre lucro. Sempre lucro. Por quê? Você não espera nada mesmo. Então, qualquer coisinha que alguém devolve para você, você recebe com muita gratidão e muita alegria. Quarto e último princípio, já estamos encerrando. A maior bênção da vida são as pessoas. Vamos ler Ruth 4,15? Só para lembrar da história. Noemi estava desgraçada. Tanto é que ela muda o nome dela de Noemi para Mara, que significa amarga. E aí havia um resgatador que poderia dar um filho a Ruth, que seria descendente daqueles que faleceram. O resgatador, que era Boaz, podia restabelecer economicamente Noemi. Isso aconteceu graças a Deus. E veja como que as mulheres daquela época retrataram Ruth para Noemi. Ruth capítulo 4, versículo 16. Versículo 15, desculpa. As mulheres diziam: o menino que nasceu, que seria avô de Davi, o menino vai restaurar a tua vida e te consolar na velhice, pois é filho da tua nora, que te ama e o deu à luz. Ela é melhor do que 7 filhos para ti. Quem tem Ruth não pode dizer que é amaldiçoada, como Noemi estava dizendo. Quem tem pessoas do lado, que, ainda que pobres como Ruth, que são leais, que amam genuinamente, nunca pode dizer que é pobre, que é maldito, ainda que esteja na desgraça completa. Quem tem alguém do lado, que seja uma pessoa, como era o caso de Noemi, quem tem uma pessoa do seu lado, que ama de verdade, que te ama de verdade, nunca pode dizer que é amaldiçoado. Como que nós vemos Deus? Por meio das pessoas. Por meio das pessoas. E quem disse isso foi Jesus. No dia do juízo final, Jesus disse que vai ser assim. Ele vai separar de um lado os bodes e do outro as ovelhas, os crentes e os ímpios. E ele vai dizer para os crentes: bem-aventurados vocês. Vocês vão entrar no gozo do Senhor. Por quê? Porque quando eu estive com fome, vocês me alimentaram. Quando eu estive preso, vocês foram me visitar. Quando eu estive doente, vocês foram me visitar. Os crentes então dirão: quando? Nós não fizemos isso. E Jesus então retruca: quando vocês fizeram para um dos meus pequeninos, vocês fizeram para mim. É isso. Quer ver Deus, olhe para o próximo. Olhe para o próximo. Mas hoje nós vivemos a geração individualista. Por exemplo, esses dias eu fiz um vídeo, porque alguém perguntou para mim: pastor, fulano de tal é uma boa pessoa para a gente imitar? E aí os espirituais já escreveram lá embaixo: eu imito Jesus apenas. Oh, bonzão. Espiritual, que não lê a Bíblia. Porque Paulo disse: sede meus imitadores, imitem a mim, como eu sou imitador de Cristo. Vemos Deus por meio das pessoas. Qual é o resumo de toda a lei? Amar a Deus e o próximo. Ok, eu vou encerrar assim. Você deve ter visto na internet um texto que viralizou. Já, sei lá, acho que tem alguns meses ou anos, talvez. Mas você deve ter visto. O texto é mais ou menos assim, ó. Não é exatamente isso. Quem traiu José? Seus irmãos. Quem matou Abel? Seus irmãos. E aí, acho que coloca mais gente na lista lá. Mas todos, José e Abel, foram abençoados por Deus, mesmo que seus irmãos os perseguissem. Resumindo, continua o autor do texto: não pare, não desista, teu negócio é com o pai e não com os irmãos. E aí, lá embaixo, a autoria do texto. Autor desconhecido. Mentira, foi o capeta que fez esse texto. Foi o diabo. Agora, eu fiz um texto inspirado neste texto aqui. Eu fiz um. O meu é assim, ó. Quem preservou a Bíblia para nós? Nossos irmãos. Quem pregou o Evangelho para nós? Nossos irmãos. Quem traduziu a Bíblia para nós? Nossos irmãos. E todos foram abençoados por Deus. Resumindo, não pare, não desista. Teu negócio é com Jesus.
Mas se não fossem os irmãos, vocês nem saberiam que Jesus existe. O que seria de nós sem as pessoas? Como nos conectaríamos com Deus? A Bíblia é divina, mas foi escrita por homens, preservada por homens, traduzida por homens. Ou vocês falam grego e hebraico? Como nós somos consolados? Paulo, Colossenses 4,11. São esses, e aí ele cita seus irmãos, os meus cooperadores no reino de Deus, os quais me têm sido consolo. Algumas traduções traduzem assim, lenitivo, que é calmante. Essas pessoas são o meu consolo. Ô louco, Paulo. Consegue ver o crente modernete que chora no banheiro? E nessa hora ele se aparece como poderoso? Ele se mostra como poderoso, dizendo, que isso? O meu consolo são pessoas? Paulo está dizendo que é. Paulo está certo, né? 2 Coríntios 7,6. Mas Deus, que dá ânimo aos abatidos, nos trouxe ânimo. Como? Com a chegada de Tito. Deus consola os abatidos, dá ânimo aos abatidos. Como? Colocando pessoas do nosso lado. Para que vencer uma batalha se não tem ninguém para compartilhar a vitória? Para que ganhar dinheiro se você não tem amigos para comemorar? De que vale a vida sem as pessoas? Gente, quem melhor expressa isso é criança. Não por acaso Jesus disse que deveríamos ser como elas. As minhas filhas, quando elas têm a notícia, vamos na casa de alguém, da igreja, um irmãozinho, e tem a amiguinha lá, elas ficam excitadas. Pulam. Parece aquele, lembra aquele comercial? Acho que era da Duracell, do coelhinho. Lembra? Gente do céu. Parece que a gente deu alguma droga para as meninas. Elas ficam num estado. E aí, muito engraçado, teve balé aqui, né? E aí a minha filha, a Helena, aí ela foi entrando, né, com a amiguinha dela, a Manu, de mãozinha dada e tirou a fotinha. E aí eu só reparando na foto, né? Mãozinha dada, que belezinha, gente. O quanto que um amigo, um irmão, um parente, uma pessoa nos completa. É Deus nos completando por meio dessas pessoas. É Deus se manifestando a nós por meio dessas pessoas. A questão é que muitas vezes essas pessoas não têm nada a oferecer. E aí é que é o genuíno amor mesmo. Quando não tem nada a oferecer e mesmo assim a gente é leal. Eu estava de manhã aqui contando para eles, a minha cunhada me falou de um filme, eu fui assistir, a história das tenistas Williams, Serena Williams e Venus. E eu estava assistindo ao filme e depois fui pesquisar um pouquinho a história do filme, parece que tem um monte de mentira lá, mas eu ignorei o que é mentira. Para mim ficou o ideal, alguns ideais estavam errados, joguei fora, mas os ideais de dedicação, a parte que eu achei interessante, guardei para mim ali. E o pai delas era um fenômeno. Talvez até negativamente em certos aspectos, mas era, de qualquer maneira, o cara era genial. O cara era um gênio. Era um gênio. E as meninas também. As duas meninas geniais. Tanto é que a Serena Williams, é considerada por muitos a melhor tenista de todos os tempos. Genial, 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 genial. A força moral do cara, sabe? Talvez fosse simplesmente por dinheiro. O que diante de Deus não vale. Mas de qualquer maneira, não desfaz o mérito do cara. O cara era um gênio, o cara não era tenista, o cara foi estudar tênis para ensinar as filhas, gente. Impressionante, cara. Um negócio assustador. E as meninas talentosíssimas, né, chegaram ao topo. Um spoiler. Num momento do filme, o cara fala, tenho duas meninas aqui. E aí, olha, elas vão ser grandes tenistas, campeões mundiais, primeiro lugar no ranking. Aí o cara falou, olha, o que você está pedindo que eu acredite é como se você tivesse 2 Mozart na sua casa. Ter um já seria assim, sabe, bem improvável. Mas você quer que eu acredite que você tem 2, e ele tinha. Cara, um negócio assim impressionante, impressionante. O que elas fizeram, impressionante. Mas você sabe, né? Você sabe. Se não foi fruto do amor, tudo vai desaparecer. Tudo. E há vários fatores que determinam que alguém chegue a ser campeão mundial.
Não basta apenas ser espetacular, fantástico. A própria história da família teve outra tenista que também tentou ser tenista profissional, mas não conseguiu, teve um problema. Tá vendo? Não basta apenas querer ter um pai genial. Há outros fatores, sorte. Todos esses elementos que caracterizam aí um campeão mundial. A maioria não vai ser, é uma questão de lógica. Mas a maioria também não vai ser um rei Davi, como eu falei para vocês em outras pregações. Mas nós podemos ser leais às pessoas que nos amam. Nós podemos ter uma vida extraordinária nessa vida comum que a maioria de nós tem. Amando aqueles que são nossos. Vocês são leais? Leal à sua igreja, com todos os defeitos? Ou você fala mal? Você é leal aos seus pais? Porque quem fala mal do pai, gente, quem fala mal do pai não é confiável. Porque se essa pessoa tem coragem de falar mal do sujeito que deu a vida a ela, você acha que ela não vai falar mal de mim? Uma pessoa que fala mal da igreja que ela frequenta, do trabalho que dá a ela o pão, do amigo que a consola, é difícil. É bem complicado confiar em alguém assim. Você pode não ser um gênio como Serena Williams, um homem espetacular como Davi, mas todos nós podemos ser Ruth. Leais aos nossos. Leais àquelas pessoas que Deus colocou do nosso lado, com todos os defeitos que elas possuem. Todos os defeitos que a nossa igreja possui, que a sua família possui, que o seu trabalho possui. Você pode ser leal. Vamos ficar de pé?